Boa noite, seja muito bem-vindo para essa nossa transmissão. Nós somos a Igreja Presbiteriana do Jardim Itália. Dia típico também para nós no domingo à noite, onde em vez de um culto presencial, nosso culto fica somente ao vivo e transmitido e depois gravado para as pessoas que quiserem assistir. Um grande prazer ter você por aqui. Nosso desejo é que dessa maneira online, essa tecnologia que está sendo usada a serviço da missão de Jesus possa também abençoar a sua vida nessa noite. Eu sou o Serginho e essa noite eu tenho o prazer e o dever de ter essa conversa com você em volta da palavra de Cristo, nas orações, e que você na sua casa possa, enquanto ouve a mensagem e enquanto ora conosco, estar junto como igreja em comunidade em volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Para começar essa noite, eu queria que a gente fizesse uma oração para esse momento de crise. É verdade que o Brasil ainda passa por um momento muito atenuado, a crise ainda não tomou uma forma muito extrema, mas nós sabemos de notícias vindas de outras partes do mundo que os casos estão se agravando. E eu gostaria que você, junto comigo, por meio da sua fé, se colocasse em um momento de oração pelas pessoas em todo o mundo que sofrem nesse momento de crise, seja pelas sanções de liberdade colocadas porque não podem se mover, se locomover, estar em aglomerações, ou então porque estão doentes e necessitando de tratamento médico. Vou convidar você primeiro para que a gente inicie com essa palavra de oração. Senhor, nós oramos gratos porque o Senhor nos permitiu, com essa tecnologia, juntos ouvirmos a Tua palavra, juntos orarmos como igreja e comunidade de Cristo. Essa medida tem sido feita por tantas comunidades de Jesus como uma ferramenta útil, poderosa, para continuar propagando o Teu Evangelho, a Tua missão, nesses tempos onde a crise se estabelece. Nós oramos, Senhor, porque existem países do mundo, regiões afastadas hoje do Brasil, onde essa crise já se tornou muito mais extrema, assim. Tantas pessoas doentes, necessitadas de tratamento, de ajuda, de auxílio, tantas pessoas passando por um tipo de crise de vida que as impediu de ter liberdade, comércios não estão abrindo, Senhor, a vida cotidiana foi quebrada. E nós oramos pedindo para que o Senhor chegue a elas. Para que a Tua esperança, a Tua fé, aquela que é concedida pelo Teu Espírito, permaneça sobre elas. Nós pedimos e agradecemos e oramos, Senhor, com todo o coração e toda a fé, com o desejo de que essas pessoas, afastadas de nós ou não, aquelas que aqui no Brasil já desencadearam sintomas, já estão passando por essa crise, as cidades que isso já se tornou mais extremo, a capital mais populosa, onde isso acontece com mais força, nós também oramos e pedimos para que o Senhor cuide dessas pessoas. Que elas encontrem em meio a essa crise o Teu amor, o Teu cuidado. Esse é o nosso desejo, Senhor. E essa é a nossa oração. Amém, em nome de Cristo Jesus. É interessante, irmãos e irmãs que me acompanham online, que Jesus, em determinado texto, no Evangelho de João, lá no capítulo 16, no verso 33, vai falar para os seus discípulos um discurso direto dizendo que no mundo, isso é, na realidade onde eles viviam e onde nós vivemos hoje, nós teríamos aflições. A palavra grega dá a ideia ali de coisas que são crises, momentos de tribulações, de angústia. Dilemas. Quando chegamos em espaços ao longo da nossa jornada da vida que não sabemos para onde ir, em qual direção tomar, onde fica muito difícil encarar a realidade. Mas para esses mesmos discípulos que ele estava dando esse choque de realidade para dizer, na realidade da vida, no mundo, vocês terão aflições. Ele também disse, esse mundo onde vocês terão aflições pode ser vencido. Porque ele disse, tem de bom ânimo, coragem, força, vitalidade. E por que nós temos isso? Porque eu venci o mundo. Em outras palavras, esse verso é um chamado. Chamado para que você, nesse momento de crise, de instabilidade por conta do coronavírus, e toda essa crise que gerou social, cultural, onde as pessoas não têm a mesma mobilidade, e algumas pessoas doentes, nosso sistema de saúde congestionado, ele está dizendo, tem de bom ânimo, por causa de Cristo Jesus. Isso é, porque Ele venceu, nós vencemos. Os olhos do Senhor nos veem como vem a Cristo por causa do que Ele fez por nós. É importante também dizer isso nessa noite, nessa conversa que temos tido online,
que as crises, apesar de obviamente serem momentos muito difíceis, e essa especificamente não só para o Brasil, mas para o mundo todo, oferecem também uma grande oportunidade. Oportunidade de amadurecimento da nossa fé, uma depuração para dizer quem somos em Jesus Cristo, como cremos, a nossa esperança. Oportunidade para nos percebermos como igreja. Porque percebem a dificuldade do que estamos fazendo aqui hoje? O nosso culto está sendo projetado e está acontecendo via uma transmissão online que será gravada e depois as pessoas que assistirem vão ter a mesma realidade. Porém, saiu da nossa realidade do domingo à noite de hoje a presencial e comunitária reunião de celebração. E ainda assim, nós não deixamos de ser igreja. Você aí que me ouve, que está na tua casa, seja acompanhando essa transmissão ao vivo ou que vai me ouvir depois pelo YouTube, pelo Facebook, nas mídias sociais da nossa igreja, seja onde você for ouvir, nós percebemos e cremos nessa comunidade que ainda assim Jesus nos une por causa da fé. E que apesar de não nos juntarmos, seja no domingo às 10 horas da manhã ou às 19h30, Jesus continua sendo o Senhor da nossa vida e nos une como uma comunidade. Por isso fazemos as orações juntos, pedimos uns pelos outros, cuidamos uns pelos outros e fazemos a missão de Jesus ao mesmo tempo. E nessa crise que oferece oportunidades para uma depuração sobre a nossa fé, sobre a nossa percepção do que é uma igreja e a comunidade, também oferece um momento e uma esperança para a nossa comunicação da missão. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, diz o seguinte: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Fortaleçam, façam com que ele crie raízes, vínculos, força. E continua dizendo, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Não é interessante que para esse momento de crise nós possamos pensar que existe uma fé em nós, concedida pelo Espírito de Deus, graciosamente que nos foi dada, que serve de esperança. E que essa esperança, esse motivo de esperança pode ser testemunhado às pessoas à nossa volta que não têm encontrado esse mesmo desejo de viver e propósito que está em nós, que é Jesus Cristo. Eu espero que essa crise se atenue, que as pessoas sejam cuidadas e que tudo funcione. Mas enquanto sofremos pelas dificuldades que isso tem imposto às nossas vidas, que esse Jesus que é a minha esperança e eu sei também que é a sua, possa ser comunicado às pessoas à nossa volta, na nossa cultura, da nossa sociedade, que precisam dessa palavra. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu quero convidar você novamente para um momento de oração, para que agora peçamos, para que a missão da igreja no Brasil, de cada comunidade que tem anunciado Jesus e que por conta dessas sanções que são recomendadas pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e que talvez restringam o nosso espaço de comunicação. Eu peço que você ore comigo pedindo para que o Senhor continue fazendo o que Ele sempre fez, concedendo fé, levando até as pessoas a mensagem do Evangelho. E que você possa continuar fazendo isso, tendo um culto de domingo presente ou não. Vamos orar mais uma vez? Senhor, esse é um tempo onde a experiência, a realidade de uma igreja que não se reúne dominicalmente, ou seja qual for o dia da semana das comunidades do Brasil, essa experiência de não ter um culto onde as pessoas se juntam, que muitas igrejas estão enfrentando nesse momento. Aquelas que têm a sua transmissão e que fazem uso da tecnologia como uma ferramenta para a missão de Jesus, continuam transmitindo os seus cultos. E a nossa primeira oração é que cada transmissão de cada igreja que tem comunicado o teu Evangelho, que tem tido a seriedade e o desejo de comunicar o Senhor ao mundo, de trazer a esperança, aquilo e o motivo, conforme disse o teu apóstolo Pedro, que nos traz esperança. Essa igreja que está pronta para anunciar a cada pessoa que creu em Ti. Senhor, que a missão continue sendo feita. Que mesmo com a ferramenta da internet e talvez não a proximidade do abraço, da proximidade humana, ainda assim o Teu Evangelho chegue poderosamente à vida das pessoas. O nosso desejo é que a missão que a igreja faz e tem feito nos seus projetos presenciais continue com o mesmo impacto e força nas suas redes sociais e nas suas transmissões. E essa oração não é só por essa igreja, Igreja Presbiteriana do Jardim Itália, mas é por cada igreja que tem feito a tua missão
e anunciado o teu evangelho. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Abençoa essa nação e esse povo e nos ajuda a passar por essa crise com a esperança agarrada aos teus pés. Nós oramos e pedimos por isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu agradeço você por ter me acompanhado nessas orações. Eu quero começar a conversar com você sobre a mensagem dessa noite. Nas últimas semanas nós temos falado sobre esse tema chamado M3. O que é o M3, Serginho? O que isso quer dizer? Qual é a mensagem que tem por trás disso? Nós chamamos nessa igreja M1, o primeiro movimento de plantação, quando essa igreja nasce. No ano de 1993, há 27 anos, essa igreja passa de uma congregação a uma igreja formada. Irmãos que faziam parte da igreja mãe dessa cidade, Igreja Presbiteriana de Itapetininga, carinhosamente chamada de Central, saem para plantar essa igreja e nasceu uma comunidade. Comunidade essa que tinha um aspecto já diferenciado de início. O desejo de se comunicar com as pessoas do seu tempo e da sua época. Esse primeiro movimento nós chamamos de M1. Muitos dos irmãos e irmãs que saíram daquela igreja para plantar essa, ainda permanecem nessa comunidade e são tão importantes para a vida dessa igreja, são exemplos de fé, exemplos de missão. O que nós chamamos de M2, esse segundo movimento, isso é, quando há cerca de 6 anos atrás, essa igreja passa então por um processo chamado revitalização. O que essa revitalização fez? Principalmente, alterou as maneiras, contextualizou os modos que nós comunicamos o evangelho. O nosso desejo, quando isso começou a ser feito, era que conseguíssemos chegar ao máximo de pessoas do nosso tempo e da nossa época. O nosso desejo era que o evangelho de Jesus pudesse ser encontrado, pudesse chegar ao coração de pessoas que vivem no nosso tempo. Pensamos na maneira de fazer isso. Como poderíamos anunciar o evangelho de uma maneira que as pessoas ouvissem e compreendessem. Como tirar as barreiras culturais que às vezes são impostas por igrejas que ainda não se repensaram nesse processo. Além disso, pensamos então na nossa estrutura física, como uma segunda opção. Passamos por um momento de reforma da igreja, o prédio se torna um prédio muito mais bonito do que era. Isso tudo com o desejo de receber pessoas e que elas se sentissem bem no ambiente. Esse processo que acontece há 6 anos atrás, toma depois desse tempo o que nós chamamos de M3. Iniciamos então uma série de conversas no ano passado, pensando com o objetivo de um crescimento. A igreja havia passado por um processo de comunicação, os ministérios, seja ele o ministério do Kids, das nossas crianças, seja o ministério dos teens, dos adolescentes, o que acontece nos domingos, o Tacabaut, lá em cima, essa conversa que temos com eles, seja os nossos cultos de celebração aos domingos, tudo isso foi repensado. E chegando nesse ponto, começamos a entender que Jesus, o Senhor, nos chamava a uma missão de crescimento. Pensamos as maneiras de fazer isso. No início, pensamos numa construção maior, e chegamos à conclusão que essa não era a melhor maneira. Pensamos em sair desse prédio onde estamos hoje para um novo local, e isso também não aconteceu. Então, por decisão final do conselho dessa igreja, os pastores e presbíteros que aqui compõem o nosso conselho, e da liderança dessa igreja, decidimos que seria interessante que fizéssemos 2 cultos. Temos então, desde então, o culto da manhã que acontece às 10 horas, um culto muito bacana, e deu uma nova cara à igreja, um café da manhã que acontece às 9h30 e logo depois o nosso momento de celebração com louvor e o tempo de palavra, pregação. E continuamos com o nosso culto da noite, às 19h30, com a mesma excelência nos 2 cultos que temos tentado produzir e anunciar Jesus. Esse movimento nós temos chamado M3, um movimento de crescimento com o desejo que a igreja de Jesus, e por meio do qual nós entendemos que fazemos parte nessa igreja do Jardim Itália, cresça, que o evangelho chegue a mais pessoas. Você que me escuta faz obviamente parte desse movimento. O M3 jamais teria acontecido se você não tivesse abraçado essa ideia e nós não teríamos dado esse passo. O M3 continua aqui e talvez a gente chegue no M4. Porque é verdade que o comissionamento, o anúncio, o desejo do que Jesus pediu a nós não tem fim. Quando nós escutamos em Atos 1:8 ele dizendo que nós pregaríamos a Jerusalém e que nós chegaríamos no final dessa ponta aos confins da terra, nós compreendemos que M4, M5, M6, M7, quantos M's foram necessários, vão nascer com o desejo missional.
a gente quer um próximo passo e o nosso desejo até o fim desse ano é que essa igreja esteja cheia. Diferente de hoje, que eu falo com você como uma igreja vazia, mas é porque a gente está transmitindo. Mas até o final desse ano, e cremos nisso, com a atenuação desse vírus, com cuidados que vão ser já estabelecidos, a gente quer que esse prédio seja lotado de pessoas que tenham chegado aqui, oriundas de qualquer tipo de realidade de religião, ou de qualquer realidade de não religião, e que aqui elas encontrem um espaço, e encontrem principalmente Jesus. O nosso desejo então para esse M3 é que essa igreja cresça. E você é parte importante, fundamental dessa missão. Você está vendo aí projetado para você o slide que está sendo colocado na sua tela, que nós temos uma visão estabelecida para essa igreja. E essa visão vai além de marketing, ok? Nós não pensamos apenas na realidade de que isso seria uma filosofia de ministério que brota do marketing, mas isso também é uma filosofia de ministério que brota de uma realidade da Escritura. Nós traduzimos isso para uma linguagem que pudesse chegar ao coração das pessoas do nosso tempo. Então nós dizemos que a missão dessa igreja é conectar. O que exatamente isso quer dizer, Serginho? Nós compreendemos que em Gênesis 1, Deus criou o homem de uma maneira perfeita. Conectado com o seu Criador, em plena comunhão, conectado com o seu próximo, dividindo a vida com o outro de maneira profunda, compreendendo, com total empatia e cuidado mútuo. E que também existe uma conexão profunda do homem com o propósito da sua existência. Porque entendendo e tendo essa conexão com o Criador e com o próximo, o homem sabia para o que vivia. Então agora, nós temos o panorama de Gênesis 3, o que o cristianismo chama de queda. Quando o homem decide virar as costas para o Criador, nós dizemos então que ali ocorre uma desconexão. Desconexão primeiro do homem com o seu Criador. Gênesis 3 nós conhecemos a história quando Deus volta ao jardim e o homem está escondido. O Criador já não é mais aos olhos do homem o mesmo que era. E essa desconexão também gera uma desconexão com o próximo. Adão então vai dizer, essa é a mulher que tu me deste. Ela é a outra. E mais do que isso, as crises existenciais passam a existir. A pergunta que o escritor de Gênesis vai registrar de Deus fazendo a Adão. Onde estás, Adão? Logo após o pecado, não é uma pergunta geográfica, mas uma pergunta existencial. Isso é, o que faz da vida agora, Adão? Aonde você chegou? As consequências do seu ato. E essa desconexão que se estabelece dessas três maneiras nasceu na nossa visão para uma reconexão. Então a gente diz que essa igreja existe para três motivos. Conectar pessoas a Deus. Nós anunciamos o Evangelho de Jesus compreendendo que é por meio de Cristo que as pessoas se reconectam com o seu Criador. E tendo se reconectado com o seu Criador, nós também entendemos que é desejo de Deus que o ser humano, voltando à vida do jardim, se reconecte com o seu próximo. Então nós entendemos que a reconexão com o Criador, isso é, a verticalidade entre Deus e o homem, também se estabelece na horizontalidade entre o homem e homem. E nós desejamos então às pessoas uma vida que compartilha um com o outro a existência, que se doa mutuamente, que se ajuda mutuamente. E por último, depois de ter estabelecido essa reconexão com Deus e dizer às pessoas da necessidade de uma vida que leve em conta a comunhão, nós também desejamos que elas compreendam a missão da vida delas. Primeiro essa missão a partir do Evangelho de Cristo e também nas esferas dos papéis que elas assumem na vida. Nós queremos que você que nos ouve e que participa dessa comunidade, tendo encontrado o seu Criador por meio de Jesus, tendo se reconectado com Ele, também encontre um motivo e um propósito para viver. Dentro desse desejo, nós temos não apenas esses três slogans, conectando pessoas a Deus, a outras pessoas e a missão, mas um grupo de valores. Eu disse para vocês agora de pouco que nós fizemos um momento de contextualização, uma revitalização, há cerca de 6 anos atrás. Quando começamos essa conversa, nascem os nossos valores, que você vê aí projetado na sua tela. Esses são valores, para nós, da Igreja Presbiteriana do Jardim Itália, completamente inegociáveis.
estabelecidos, coisas que nós cremos e acreditamos serem de máxima importância para uma comunidade, ou melhor dizendo, para a nossa comunidade. Dentre esses valores, nessa série de mensagens, nós escolhemos um em específico para conversar com você nessa noite. O nosso desejo, então, é que nessa noite nós falemos sobre o valor do acolhimento. Algo que essa igreja vê como fundamental para aquilo que nós desejamos para a nossa vida em comunidade. O acolhimento que Jesus nos chama a fazer, essa conversa ainda vai se estender e nós vamos ler o texto bíblico para pensarmos sobre isso. Mas eu quero que você compreenda de início, nessa conversa que temos tido por meio dessa transmissão, que esse é um chamado cristão. Que esse precisa ser um desejo seu que acreditou em Jesus. Acolher pessoas. E que mais do que isso é parte fundamental da missão que Jesus deu à igreja e a cada pessoa que faz parte das suas comunidades. A igreja tem a grande missão do mundo de ser uma igreja de acolhimento. Não nos é dado outra coisa para fazer senão um acolhimento por meio do anúncio do evangelho e do abraçar pessoas que chegam a nós. Eu quero que a gente comece, antes de entrar no texto, pensando sobre o texto que leremos. A epístola, que eu quero que tomemos depois um verso para a nossa leitura, é a carta de João, especificamente 3ª João. Texto pouco lido e falado na igreja, mas que tem como centro do seu texto exatamente o tema e o valor que temos conversado nessa noite, que é o acolhimento. João, nessa epístola, que aliás é o texto bíblico, o livro bíblico mais curto de todos, apenas com 15 versos, eu recomendo que você faça a leitura dele todo, muito pequeno e muito simples. Está dirigindo uma carta a um homem que, conforme vemos no texto, é muito estimado por ele. João o chama de Gaio. Não temos tantas informações sobre quem é Gaio. O que sabemos tem a ver com essa epístola e sobre como João o amava, sobre como João depositava sobre ele confiança, sobre como João via nesse homem alguém que seguia um chamado cristão. Essa carta é escrita por um João já muito envelhecido. A datação, quando ela foi escrita, fica em média no ano 90 depois de Cristo. Isso quer dizer que João já era um homem muito experiente, um pastor de muitos anos da igreja de Jesus. Ele se identifica assim quando, abrindo a epístola, diz o presbítero. Isso é, o João presbítero, a Gaio. Presbítero no tempo bíblico, de maneira focal, nos textos do Novo Testamento, fala de alguém que é um ancião, um líder da igreja que está há tanto tempo, que já tem idade, experiência, e sabe o que está dizendo. Esses são os pastores presbíteros da comunidade, conforme vemos no Novo Testamento. João então vai dirigir essa carta a esse homem chamado Gaio, fazendo a ele elogios pelas atitudes que tinha tido na comunidade do qual fazia parte. Gaio, esse personagem que não conhecemos tanto, mas que sabemos do que vamos falar agora a respeito dessa carta, João vai dizer que Gaio é alguém que acolhe pessoas. Algo muito comum no período do Novo Testamento, as igrejas não tinham prédios, ok? Construções específicas. Elas aconteciam nas casas. Os missionários, aqueles que ouviram a palavra de Jesus, tinham um desejo de andar de cidade em cidade, ainda nesse pequeno núcleo onde o evangelho tinha nascido, indo a lugares inalcançados para anunciar Jesus, dependiam completamente do acolhimento, do abraço, do cuidado de irmãos que já eram convertidos à fé e que moravam nessas cidades. Gaio era alguém que recebia essas pessoas. E Gaio fazia além disso. Você tem uma crise na primeira igreja, conhecida no Novo Testamento, como a crise entre judeus, pessoas que tinham nascido do povo de Israel e que passaram a acreditar em Jesus, e entre gentios, gente que nunca tinha tido nenhum contato com o judaísmo, muitos deles vindo de religiões politeístas, romanas, gregas, ou de outras regiões, e que passaram a acreditar em Jesus sem nenhuma ligação com o culto ou com a nacionalidade judaica. Os judeus convertidos tinham dúvidas e problemas com os gentios convertidos. Em toda as epístolas de Paulo, você encontra esse paradoxo entre a fé judaica convertida e a gentílica, que acabava, e Paulo tentou isso durante toda a sua vida, costurar um amor cristão que deixasse de lado essas coisas que não tinham importância. João, nessa epístola, vai dizer que Gaio era alguém que acolhia não só os judeus, que acolhia não só os viajantes judeus que vinham na cidade serem missionários, mas que acolhia todos os irmãos que ali apareciam. Gaio era alguém que entendia o que é acolhimento, o
que Jesus o pedia. João então começa nesse início de epístola elogiando a Gaio e fazendo uma crítica a um outro irmão dessa comunidade que rejeitava os gentios que faziam as visitas, que recebia somente aos cristãos judeus. Diferente de Gaio, João vai dizer, você faz o que é correto, o Gaio. E mais do que isso, João vai dizer, quando você faz isso, quando você acolhe, quando você abraça, quando você recebe, quando você é hospitaleiro, a sua fé, palavras da epístola, aparece na prática. Você não é alguém que diz crer. Eu sei, Gaio, que você crê. Porque quando você acolhe, a sua fé aparece na prática. E aí João passa dos versículos iniciais até o verso 7, e no verso 8, ele pega essa história de Gaio, isso é, como Gaio age, como Gaio pensa, como Gaio age com os irmãos, acolhendo, doando-se, sendo hospitaleiro, e vai estender isso a todos nós. E no verso 8 eu projeto para vocês o texto, lemos o apóstolo João dizendo assim: portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Quero que você preste atenção no início desse verso, na palavra portanto. Ele está continuando, fazendo uma ligação com o que já tinha dito antes. Então João está dizendo em outras palavras, Gaio, muito bem o que você faz. Esse é o caminho. O nosso outro irmão não faz isso, e ele está errado. E você quando faz isso, Gaio, a sua fé, o seu crer transparece na prática da vida cristã. E ele vai então fazer um movimento para dizer, portanto, Gaio, portanto, todos, e agora o chamado vem para a nossa vida, devem fazer o que você faz. Esse portanto é uma cláusula de ligação. João agora então está expandindo esse argumento para dizer, todo mundo que faz parte de uma igreja de Cristo precisa viver a realidade do acolhimento. Eu quero em 3 pontos nessa noite passar com vocês o ensino, o chamado e o dever que nós temos de acolher pessoas. Meu desejo é que essa palavra chegue ao seu coração, te chame, te ensine, traga uma realidade de acolhimento para a sua vida e que você possa viver isso na prática cristã, assim como o nosso irmão de tanto tempo, Gaio, viveu. Nesse primeiro ponto eu quero falar com você sobre esse acolhimento. Então eu estou dizendo aí no slide que aparece na sua tela sobre o acolher. A palavra acolher, o termo que é usado na epístola que lemos agora, no texto, especificamente no verso 8, desse único capítulo da epístola, é a palavra apolambano. Essa palavra é a junção de 2 termos, apo, que é uma cláusula de intensidade, algo que é intenso, algo que tem força, potência, e a palavra lambano, que quer dizer receber. Em outras palavras, o apóstolo João está dizendo que Gaio é alguém que recebe as pessoas com intensidade, que faz isso com o coração aberto, com toda a força que tem para fazer. Literalmente esse termo quer dizer abraçar, acolher, receber com toda a intensidade que nos é possível. A ideia aqui é de aceitação, de abraço, de recepção. Eu gosto de estabelecer, e muitas teologias assim vão fazer, que esse termo de acolhimento no Novo Testamento traz a ideia de 3 pilares principais. O primeiro deles é desejo e alegria. A recepção e o acolhimento, o abraçar o outro, não pode, não deve ser uma atitude de tristeza. Ela deve nascer de um coração que deseja isso, que abraça essa ideia e que faz isso com todo empenho e intensidade de alegria possível. O coração cristão deve ser um chamado a essa abertura de quem ama e deseja fazer o acolhimento do outro. Mais do que isso, não só um motivo de alegria, mas tem a ver com a necessidade do outro. O que eu acolho? É verdade que a alegria no acolhimento é muito importante, mas o acolhimento depende também da necessidade daquilo que vem até nós. O que é acolher se não compreender o outro, estender a ele, doar-se tempo, ouvido, coração aberto, entendimento do que ele quer, e suprindo a sua necessidade, o servir como um cristão deve fazer. O acolhimento vai além de um coração alegre que abraça e ama. Isso é verdade. Isso é um chamado cristão. Mas também é um chamado cristão compreender a necessidade e ouvir aquele que está na nossa frente,
entender o que ele deseja e vive, qual é o momento da vida dele. E fazer o possível para acolher a sua necessidade, para suprir aquilo que é desejo dele. E doação. Não existe acolhimento sem tempo. Acolher necessita de um desejo de vida que se estende para doar-se ao outro. Isso é, abrir um espaço na sua agenda, na sua maneira de viver, nos seus desejos para o outro. Não tem como existir um acolhimento que não tenha uma doação de tempo, que não abre um espaço para o outro na sua vida. Por isso, nesse primeiro ponto, eu desejo a você, e oro também pela minha vida nisso, para que na nossa maneira cristã de se expressar, nós sejamos alegres para acolher as pessoas que aparecem no nosso caminho. Deixemos de murmurar sobre as pessoas que passam na nossa jornada de vida e, pelo contrário, vejamos nelas pessoas a qual amamos e temos a alegria de abraçar, de estar junto, de receber. E recebendo-as, que nós também possamos, de coração aberto, compreender as suas necessidades e atender aquilo que é o desejo delas para a vida. E principalmente o acolhimento que Jesus nos pede por meio do Evangelho. E ainda assim, que tudo isso seja feito como alguém que entende a necessidade. Isso é muito importante, de ter uma agenda que tem tempo para outras pessoas. Que abre espaço para o outro, que se estende ao outro, que ama o outro. Na segunda parte desse verso, projetada aí para você na tela, você tem a ideia de sobre o dever. O verso vai dizer não só sobre o acolhimento, mas que nós devemos acolher. Então a pergunta a respeito, Serginho, eu não sou alguém de personalidade acolhedora. E se você é parte dessa comunidade e sabe, e me conhece pessoalmente, sabe que eu não sou exatamente o exemplo máximo da simpatia, do abraço. Mas eu compreendo a necessidade de amar pessoas e acolhê-las. Compreendo porque, biblicamente, não existe espaço, mas existe um dever de fazer isso. O apóstolo João, então, quando passa do discurso a Gaio para um discurso geral para você e para mim, vai dizer que nós devemos acolher. A palavra que aqui é usada pelo apóstolo João é a palavra que tem a ver com débito. É mais empregada em termos financeiros. Em uma das palavras, ele está dizendo que ao cristão, a você e a mim, há uma dívida de acolhimento. Não há uma escolha se a minha personalidade ou se o meu temperamento deve acolher pessoas. Há uma dívida de acolhimento. A pergunta, por quê? Porque existe um pai, e é assim que o Novo Testamento se expressa. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos 3, vai dizer que não há um sequer. Um a um se tornarem inúteis. Não há quem busque a Deus. E no verso 23 vai dizer que todos pecaram. Estão destituídos, abaixo da medida, que não atinge a média de Deus. Em outras palavras, um Deus a quem ninguém é digno de ser acolhido. Um Pai que não deveria nos receber, porque não há em nós qualquer condição de chegar a Ele e dizer que somos dignos do seu abraço, do seu amor. Desejou ainda assim nos acolher por meio de Jesus. Isso nos tornou devedores. Nós podemos pensar aqui em termos bíblicos, por exemplo, em um pai, como no filho pródigo. E todos nós, naquela parábola, somos a figura do filho que vai embora. E que toma um caminho que Deus não desejou, que o pai não quis. Mas que quando volta, e a comunicação e essa volta, essa reconexão acontece em Jesus, é abraçado por esse pai e acolhido na casa, que era indigno de ser recebido. Ou nós podemos pensar ainda não só nessa parábola, mas na parábola do pastor do Salmo 23. Porque no seu acolhimento a seres indignos, a parábola vai dizer que o pastor está todo o tempo com ele. No final do Salmo, por exemplo, o salmista vai dizer que sabe que a misericórdia, a bondade desse pai digno, o rei perfeito, santo, vai acompanhar a vida inteira, nós, as ovelhas rebeldes, filhos perdidos. Mas que essa bondade não vai embora de um Deus que acolheu. Nós vemos expressado em Cristo, na sua crucificação e morte,
Um Deus que acolhe pessoas ao ponto de morrer por elas. Para dizer, está consumado, está feito. Porque se vocês não eram dignos do meu acolhimento, eu os tornei dignos do meu acolhimento por causa de Jesus. Imagina a dimensão disso tudo que pensamos agora a respeito de um Deus acolhendo pessoas. E como isso deveria reverberar na nossa vida de fé. Em outras palavras, quando o João diz que nós devemos acolher, ele está dizendo, vocês têm um débito porque existiu um Deus que os abraçou quando vocês não deveriam ser abraçados. Que os reconectou a Ele mesmo, sendo Ele mesmo o autor e consumador da fé, sendo Ele mesmo aquele que é o justo e justificador, aquele que vem e morre e torna você digno de novo por causa de Jesus e nada por causa do que você fez. Qual é a pessoa que cruza o nosso caminho, a nossa estrada, que não mereça o nosso cuidado e o nosso acolhimento? Se sendo todos nós indignos de acolhimento, o nosso Deus nos acolhe em Jesus Cristo, por meio da sua morte. Existe uma história interessante, e ela serve para nós pensarmos sobre como essa dívida para nós é pequena. Um homem viajando por uma estrada, vendedor, véspera de feriado, esse homem não queria trabalhar. A empresa o obrigou a passar pelos campos onde era a obrigação dele fazer as vendas. E ele sai de casa contrariado com o carro, viajando, passando por esses pontos. A maioria deles, inclusive, fechado. Isso o deixa mais bravo ainda. A última cidade, já anoitecendo, é uma cidade pequena. E o homem não conseguiria chegar em casa a tempo. Teria que dormir e pousar nessa cidade. Nessa estrada, ele passa e vê um hotel. E parece a ele a última opção que ele tem. Olhando o hotel, esse homem fica mais bravo e diz assim, eu não acredito que eu vou ter que ficar nessa espelunca. Aos olhos de quem estava de longe na pista, era um hotel rural, pequeno, um lugar que parecia ruim para se dormir. Esse homem então chega, irritadíssimo, desce com as suas malas, entrando na recepção do hotel, é abraçado pela moça, isso é, recebido pela moça da recepção, e a moça é extremamente simpática, alegre, educada. Isso impressiona muito. Mais do que isso, no balcão há 3 jornais, ele percebe que isso é uma cortesia, e ele vai pegar o jornal para ler, e a moça diz, você pode ficar com o jornal, inclusive, tudo bem. E o cara acha sensacional. O check-in demora 3 minutos para acontecer. E o cara diz, poxa, da onde eu venho, que é cidade grande, metrópole, eu não tenho essa realidade, é tudo mais burocrático, e eu estou vindo num hotel rural, e sinceramente, esse lugar que me parecia tão ruim, talvez não seja tão ruim assim. O homem faz seu check-in, logo que ele termina de fazer o check-in, alguém já pega as suas malas para levar ao quarto, e ele se impressiona de novo. Diz, como pode um hotel desse ter alguém já tão pronto, perto, um funcionário ativo, que toma as minhas malas para levar para o quarto? Noite muito fria, o homem entra nesse quarto de hotel, chegando lá, olha a lareira e diz assim, e agora, como é que eu vou acender isso aqui? Para sua surpresa, quando ele olha para o lado, já estava lá a caixa de fósforo. E ele diz, esse hotel pensa em cada coisa. Risca o fósforo, acende a lareira. O homem vai deitar. Quando ele vai deitar, ele vê na cama uma balinha de menta com um recado de boas-vindas do hotel. E de novo isso o impressiona. O homem vai dormir. Quando acorda pela manhã, o telefone toca, a recepcionista está perguntando a ele qual é a marca do café preferido, para que deixassem pronto. Esse homem de novo diz, não é possível que esse hotel, no meio do nada, consiga receber a gente dessa maneira. Esse homem levanta, vai tomar o seu café, quando chega à sua mesa com o café da sua marca preferida, ele percebe que ao lado está exatamente o jornal, que é o seu jornal cotidiano de leitura. E ele pensa, como é que isso é possível? E se lembra que na noite anterior ele pegou o jornal do outro dia para ler à noite. E a moça prestou atenção qual jornal ele tinha pego no balcão. E deixou essa mesma marca ao lado enquanto ele tomava o seu café. O homem sai daquele hotel para ir embora extremamente impressionado com tudo que tinha vivido. A sua conclusão é, depois de pensar sobre tudo isso, é interessante que era um hotel simples, pensa o homem, mas que conseguiu me acolher, me receber de um jeito que nenhum outro hotel grande pôde fazer. E por quê? Isso custou caro? E ele pensou, não. Custou uma xícara de café, uma bala de menta e uma caixa de fósforo.
E esse homem chega à seguinte conclusão, que nos serve muito para essa conversa da noite. Não é sobre grandes coisas. Porque o que diferenciava esse hotel dos outros eram as pequenas coisas e principalmente a intenção de pessoas que, fazendo essas pequenas coisas, mudavam a vida daqueles que apareciam à sua frente. Nós temos um débito de acolher as pessoas à nossa volta por causa de um Deus que nos acolheu? Sim, nós o temos. Mas as nossas atitudes precisam ser tão pequenas para isso fazer uma grande diferença. Um abraço, um pouco do seu tempo, um ouvido que foi emprestado ao outro para que desabafasse, para que contasse, um sorriso, uma janta, uma comida juntos, uma agenda, uma necessidade suprida, um servir. Isso é acolher as pessoas. O nosso débito em relação àquilo que Jesus fez por nós é tão pequeno. E essas pequenas atitudes fazem tanta diferença na vida das pessoas. Por isso o nosso chamado como cristãos que creem em Jesus é tomar pequenas atitudes diárias de acolhimento às pessoas que estão à nossa frente e que nós encontramos ao longo desse caminho da vida. E por último ponto dessa mensagem da noite, e nós passaremos daqui a pouco a nossa entrevista, projetado aí para você, você vê o slide que diz sobre a missão e a verdade. Esse mesmo apóstolo João, no verso 8, se dirigindo a nós, diz que nós nos tornamos cooperadores da verdade. Quando nós fazemos isso é, quando nós acolhemos pessoas, quando nós doamos o tempo com alegria, com desejo, com a intensidade necessária, quando nas pequenas coisas nós tomamos a decisão de, com intenção, acolher pessoas à nossa volta, recebê-las, abraçá-las, ajudá-las, quando nós fazemos isso, quando nós tomamos essa atitude, nós nos tornamos cooperadores da verdade. Entenda, a verdade aqui não é sobre um conceito filosófico, sobre uma racionalização, sobre um argumento, mas sobre uma pessoa. Jesus, dizendo sobre si mesmo, diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sou a verdade, a realidade de tudo que existe. E quando João está dizendo que nós nos tornamos cooperadores da verdade, nós nos tornamos cooperadores de algum argumento, de alguma verdade dita, de algum conceito, mas cooperadores do próprio Cristo com o que ele está fazendo no mundo. Lutero vai dizer, quando escreve no século XVI, que nós somos máscaras de Deus no mundo. É por meio do nosso rosto, da nossa vida, dos nossos papéis que assumimos na realidade, que as pessoas encontram Deus. Em outras palavras, quando você acolhe pessoas, as abraça, as ama, doa-se a elas, abre a sua agenda para elas, alegremente as deseja receber na sua vida, supra suas necessidades, as servem. Quando fazemos isso, nós nos tornamos cooperadores do próprio Cristo na missão que Ele tem feito no mundo. Não há outro desejo e outro caminho para a vida cristã. Nós somos chamados a essa vida que é a vida também do próprio Cristo. Citação muito interessante tem Justino Marte. Projeta lá para vocês e leremos juntos. 170 depois de Cristo. O período chamado patrística, logo após a morte dos apóstolos. Esse patriarca da igreja cristã vai dizer: o lar e a vida cristã devem ser um lugar de portas abertas para as amorosas boas-vindas. Deve existir na vida cristã um coração amplo o suficiente para receber a todos que encontramos pelo caminho. A minha provocação para você que assiste ou que vê nessa transmissão agora ao vivo, me ouve, é dizer se o seu coração tem sido amplo o suficiente para acolher as pessoas à sua volta. Amplo como nos deixa o exemplo do Cristo. Amplo como nos pede o Senhor. Se a sua vida tem sido ampla o suficiente para receber e acolher as pessoas à sua volta. Se assim não tem sido a sua realidade, eu quero que você compreenda que isso não é uma escolha, mas é um chamado de vida cristã. É um chamado para a vida do reino de Deus. Acolher. Ampliar o coração e a vida para pessoas à nossa volta, nas suas necessidades e sofrimentos. Acolher. Para a entrevista nessa noite, eu quero com grande alegria chamar o nosso presbítero. E se você está ouvindo essa mensagem sobre acolhimento, você já sabe de quem eu estou falando. O homem com o abraço mais dolorido do mundo.
o aperto de mão mais esmagador de todos. Mas é verdade que é o sorriso de acolhimento mais bacana dessa igreja também, não é verdade? Eu quero que a gente tenha essa conversa dessa noite, essa entrevista, o nosso querido Pedro. Você está vendo aí já projetado para você a foto dele. Está ele com o netinho, com a sua esposa. Aqui com outro menino, dando um beijo. E aqui o Pedrão fazendo o que faz todo domingo, que é recebendo as pessoas da nossa comunidade. Eu vou convidar você para sentar aqui, Pedro. Para a gente ter esse bate-papo. Pedrão, prazer. Ô, Serginho, obrigado. Estar com você essa noite. Sim. Deixa eu te contar uma coisa importante. Antes de começar esse bate-papo com o Pedro, eu quero que seja um testemunho pessoal. Está fazendo acho que 5 anos, Pedro, que eu cheguei aqui. Sei. 5 anos, 4 anos. Me perdi, pessoal, não tem problema, né? Não sei mais quantos anos. Mas estou aqui, é o que importa. Eu vim de uma outra denominação, de uma outra realidade de igreja e comunidade. Vim com a minha esposa e com a minha filha fazer uma visita nessa igreja. Era aquele prédio feio ainda, Pedro, sabe? Parecia hospital. Opa. Bancos de madeira, que doíam a costa. Se você sentava aqui, você sabe disso. Eu vim aqui, era o Ricardo pregando. O Ricardo ainda estava magro. Agora não está mais, infelizmente. E eu me lembro muito claramente, Pedro, que uma das coisas que me fez voltar a essa comunidade foi a sua recepção. Obrigado. A Jéssica e eu nos sentimos acolhidos, amados nessa comunidade. De cara, o Pedro foi a pessoa que nos encontrando no final do culto aqui, conversou, teve tempo com a gente. Inclusive o Pedro é o cara que fez o meu catecumenato. Recebeu eu e a minha esposa aqui na igreja. Para você ver a importância de alguém que recebe pessoas. Eu programei algumas perguntas para o Pedro, eu quero que ele fale com vocês a respeito das experiências de vida dele sobre acolhimento. Pedrão, para começar as nossas perguntas aqui, vou perguntar para você o seguinte. Você, obviamente, é alguém que recebe pessoas, Pedro, com alegria e intensidade. Com aquilo que a gente estava conversando na mensagem, com essa intensidade necessária de abraçar a gente, de amar a gente. O que leva você a agir, pensar desse jeito e fazer isso? Primeiramente, eu queria saudar os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, Serginho, o que leva isso é o amor, né? Eu toda a vida, eu sempre, né, gostei de receber as pessoas com amor, né? Me desculpe os irmãos, né, que estão assistindo aí, que tiveram um abraço apertado, um aperto de mão, né, meio forte, mas é a maneira que eu encontrei, né, de expressar esse amor verdadeiro do meu coração, né? Primeiro porque eu adoro, eu amo ver as pessoas se chegando para a igreja, né? Eu gosto de pregar evangelho e quando eu vejo as pessoas chegando para a igreja, para mim é uma alegria muito grande de ver a casa de Deus cheia, né? Então, para mim é uma alegria quando eu vejo um amigo chegando, se adentrando para a casa de Deus. Então, é uma alegria grande, sabe? E eu acho que isso me faz muito feliz, né? Então, eu amo aquilo que eu faço, né? E outra coisa também, e já desde o começo da minha conversão, eu senti no coração, né, fazer isso daí. Logo no começo, antes da minha diaconia, eu fui eleito e reeleito diácono dessa igreja, e eu sentava sempre na última cadeira lá no fundo com a minha esposa, e eu percebia as pessoas se chegando na igreja pelo fundo, e eu me sentia assim, o dever de ir até elas, para conduzir elas até o banco, no final do culto, quando eu via que a pessoa diferente da igreja aqui que estava nos visitando, eu procurava as pessoas para conversar, para dar boas-vindas. Muitas delas eu orava, sentava e orava com elas no banco, né? Então, para mim é uma alegria grande, sabe, receber as pessoas, né? Eu acho que é muito bom isso daí. Ô Pedro, e a gente começou de maneira mais estabelecida, planejada, um ministério de recepção há não muito tempo, né? Sim. Como é que tem sido essa experiência para você de estar lá todo dia recebendo a galera? Nossa, sensacional. Eu sou muito grato a Deus por estar lá, né?
tá lá na frente recebendo as pessoas, né? Por me escolherem, né? Na verdade, a estar lá fazendo essa recepção, né? Então é muito bom mesmo. Bacana. Nessa conversa que a gente teve, a gente chegou a algumas conclusões, e eu estava dizendo que esse acolhimento se estende para além, claro, de receber pessoas na comunidade, aqui nas portas do nosso prédio, né? Acolhimento tem a ver com atender as necessidades das pessoas, abraçar essas pessoas. Eu sei que você tem algumas experiências, por exemplo, Pedro, com a recepção e cuidado de gente com problemas de drogas, não é isso? Sim, com certeza. Alcoolismo. Você foi esse cara que fez isso muitas vezes, né? Sim, sim, sim. Eu tenho, inclusive, um testemunho para dar a respeito disso daí, né? Todo mundo conhece a nossa comunidade. Ele tem, na verdade, né? Dois primos deles que são dependentes químicos, né? Conversou comigo uma época e nós fomos atrás dele, tentando atrair eles para a igreja, para um lugar que eles pudessem se recuperar, né? E, e numa dessas visitas que fizemos, desculpe, eu cheguei um dia numa reunião de quinta-feira, nós tínhamos uma reunião toda quinta-feira, reunião de oração aqui, e eu senti o desejo de buscar. Só que nós chegamos lá numa biqueira, né, um lugar sujo, feio, né? E chegamos lá e encontramos ela, na verdade, drogada, né? Bêbada, drogada, jogada na cama lá, cheio de corotinhos de pinga em volta dela, né? Nossa, aquilo lá eu senti muito, sabe? Eu falei, puxa vida, que estado que essa moça está, né? É um estado miserável, na verdade, ali, né? Então eu comecei, antes de conversar com ela, já fui pegando os curatinhos, fui jogando tudo, a pinga, enchendo o curatinho de água, colocando do lado dela. E tentamos trazer ela para a igreja, mas só que estava sem condições. Ela não tinha condições de se locomover, porque pelo estado dela que ela estava, né? E, então, viemos para a reunião de oração e chegou aqui, alguns irmãos que estão assistindo podem até lembrar dessa quinta-feira, eu cheguei e pedi oração para ela, expliquei para o pessoal que eu estava lá na casa dela, pedi oração, que estivesse orando por ela, mas a minha vontade, Serginho, era ficar ali, sabe? Era dormir com ela ali, colocar um colchãozinho do lado dela ali e ficar com ela ali, sabe? Então, isso do coração, né? A Bíblia fala também que não é que eu sou bonzinho, né? Bom é Deus, né? Se eu sou bom, porque Deus foi muito bom comigo, tem sido Amém. muito bom comigo, né? É por isso que eu sou bom. Mas a minha vontade era ficar ali, então sentia a dor dela ali, sabe? Então, e também, numa dessas visitas que eu fiz, chegou a morar na igreja aqui, né? Por que morar na igreja? Porque é impressionante, né? Eu cheguei lá, vi aquele um moço loiro, deitado naquela cama, no estrado, uma cama, era só estrado e um papelão, assim, né? E me chamou a atenção, eu peguei e chamei esse rapaz do lado e falei assim, o que você está fazendo aqui? Ah, eu estou perdido, eu vim de outra cidade, eu estou perdido por aqui. Falei, mas, puxa, aqui nesse lugar, rapaz, não tem um lugar melhor para se ficar? Não, mas eles me acolheram aqui. Falei, legal. E então eu comecei a sentir pena daquele cara ali e começamos a cuidar dele, né? E um certo dia ele ligou para mim, desesperado, Pedro, vem aqui, você não pode fazer alguma coisa por mim, porque um amigo nosso que estava aqui junto com a gente se suicidou aqui, e eu tô com medo e tal, né? Na mesma hora eu preocupado com ele, eu desliguei o telefone e falei assim, não, eu vou desligar o telefone e já converso com você, já vou atrás de você aí, eu vou na sua casa já. E na mesma hora liguei e conversei naquela época, eu falei, pastor, como que eu faço agora, né? A situação, nessa situação aí e tal, e eu preciso tirar, falei para eu preciso tirar ele lá, levar ele para algum lugar, né? E aí pensamos em alugar
um quarto, alguma coisa para ele, mas depois pensamos o seguinte, até o por que a gente não traz ele aqui na igreja, né? Para ele ficar aqui, para ele passar a noite aqui. Daí eu fui buscar ele e trouxe ele, ele ficou aqui nessa sala onde é o Kids ali, e daí ele subiu lá em cima onde os homens tomam banho lá, tomou um banho, fez a barba, levei roupa para ele, ele se trocou tudo ali, ficou limpinho e ficou ali, nós ficamos cuidando. Só que daí ele foi ficando, sabe? E os irmãos interagindo com ele, sempre fazendo uma coisinha, dando uma coisinha ou outra para ele. Né? Pensando na alimentação, né? Eu agradeço muito a Deus pela vida do Marcos Café também, que abriram a porta do restaurante para eles lá. Então, ele ia almoçar, jantar, todo dia lá, né? Comia lá, se alimentava lá e a gente Olha só que interessante aqui. como essa experiência de acolhimento se multiplica, né? Então, você viu? Então, você vê, sente no coração. Né? E aqui na igreja também. O pessoal aqui se envolveu, os jovens se envolveram com ele e tentando ajudar ele, trazendo roupa para ele, comida, sabe? Os jovens se envolveram com ele, assim, né? Sentindo, né? A vontade, o desejo de acolher ele aí, né? Sabe o que é interessante, Pedro, ouvindo você falar sobre as suas experiências, contando suas histórias, que parece uma coisa que é muito marcante, tudo que você diz, é que você, desde que veio para Jesus, né? Você tem essa sensação de se colocar e se preocupar de verdade no lugar do outro, não é isso? Sim, a gente sente a dor, né? Eu acho que sente a dor, né? Eu acho que muitas vezes eu fui criticado, talvez, Por amar demais, por Pedro? amar demais, né? Você é bobo, né? Você é bobo, você está fazendo isso. Daí, daqui uns dias ele vai voltar para a droga novamente. Eu falei, não tem problema, o importante é agora. Eu falava assim, o importante é aquilo que Deus está colocando no meu coração agora, né? E eu quero fazer, eu tenho que fazer, né? Eu tenho que fazer isso daí. E até hoje eu ainda tenho ligação com ele, ele está morando em Sorocaba, eu converso com ele, converso com a mãe dele. Enfim, né, tem outros ainda. Tem aqui também uma moça, uma senhora que também eram alcoólatras, né? E como eu tinha açougue ali no Jardim Paulista, a comprar carne comigo lá, era minha cliente, e eu convidei ela para vir para a igreja. E ela veio para a igreja aqui, foi muito bem acolhida pelos irmãos, né? Tem muitos irmãos, as pessoas às vezes sentavam, oravam com ela foi muito bem acolhida aqui, né? Com toda a loucura dela. Depois ela veio a falecer, né? Né? Nós perdemos a acolhida aqui na igreja, né? E nós temos assim uma característica de igreja acolhedora, sabe? Que acolhe mesmo. Então, eu sou muito feliz por isso daí. Eu queria que você falasse pra gente, Pedrão, porque tem um negócio que deu muito certo com você. O seu pequeno grupo, o seu GECOM. Sim, Que começou assim, pequenininho lá, e você foi abraçando gente. Tem quase uma família lá, a galera... na verdade são várias famílias ali, né? Muito legal. Você formou uma família nova lá, né? A galera unida Com demais, certeza. se sentiram abraçados. Nossa. Qual que é a importância do acolhimento nisso aí que foi feito por vocês lá? Nossa, para nós é muito importante, como você falou, né? Formar uma nova família, né? Novas amizades, né? O convite foi feito para eles, aceitaram, né? No caso do Cláudio e a Loide, também, né? Eles já tinham sido acolhidos pelo Delber, depois o Delber falou que ele me procurar, eles me procuraram e estão lá até hoje com a gente lá. Então nós somos uma família, tá muito legal. Então a gente tem um momento de compartilhar a palavra de Deus, nós temos um momento de oração, né, onde a gente faz os pedidos de oração e na verdade traz pessoas, nome de pessoas para a gente estar orando, né? Isso é muito bom. E depois a gente encerra o nosso grupo e tem um tempo, eu deixo o pessoal ficar à vontade. Então eles ficam ali, às vezes fica até uma hora a mais ali batendo papo, né? Se deliciando ali, comendo. Você acha que para o pequeno grupo, na sua realidade lá,
o fator, ou um dos fatores mais importantes foi essa coisa de abraçar as pessoas, de receber as com pessoas, certeza. delas se sentirem amadas, acolhidas mesmo? Com certeza, é isso daí. Eu acho que você abraçar. Quem que não gosta de ser abraçado? Não é verdade? Eu não gosto, Pedro, mas eu tô aprendendo. Quem que não gosta de ser lembrado? Mas eu tenho né? problema, Pedro, eu não conto. Quem que não gosta que uma pessoa venha orar por ela, né? Pois é. Isso é uma coisa muito gostosa, sabe? Eu sinto muito, eu faço isso por várias vezes, né? Às vezes eu sinto o desejo de ligar para alguém e às vezes dá certo, né? E se alguém está precisando de uma palavra, né? Ali, e eu orar às vezes pelo telefone mesmo, eu orar com as pessoas pelo telefone. Então, eu falo para os irmãos, pratique isso, né? Que eles possam fazer isso também, né? Eu acho que é muito legal, né? Você receber uma oração, né? Tem momentos que da vida da gente que a gente está bem lá embaixo, né? Alguém que se importe, Sim, com certeza. que esteja do lado, que ligue e diga assim, verdade, viu, eu quero acho orar que- por você. Viu? Eu tenho certeza que é Jesus mesmo, né? Sim. Usando a vida da gente nesse momento para conversar com alguém, para orar, né, por alguém. Então, eu acho que é muito legal. Ô Pedro, eu queria que você falasse pra gente assim sobre a sua satisfação, sobre como você se sente. Quanto tempo você está nessa igreja aqui, Pedro? Eu tô Bom, eu comecei desde o início, né, de Então, 93. Que 27 você falou lá. anos você está aqui. A gente era na Central e daí a gente veio para cá, né? 27 anos já de... Daí a igreja, né, foi formada igreja, né? E a gente está aqui, Você né? se sente, porque claramente Jesus te deu assim esse dom e essa capacidade de receber gente, de mostrar amor. Isso é demais, Eu né? tenho certeza. E eu queria saber de você assim, se você sente que essa missão te satisfaz, se você é alguém completo por fazer isso. Eu me sinto, na verdade, privilegiado, né? Um dos privilegiados, porque não sou só eu, né? Mas um dos privilegiados. Eu acho que com toda a sendo pecador como eu sou, toda a minha fraqueza, Deus colocar em mim, né? Esse desejo de acolher alguém, de abraçar alguém, sabe? De amar, né? Eu acho que eu me sinto privilegiado nessa parte, viu, Sérgio? Bacana, Pedrão. Eu queria que por último aí você desse um recadinho para a nossa câmera lá, que você deixasse um recado para as pessoas que estão ouvindo a gente sobre acolhimento. O que você deseja para a vida delas, que elas vivem em relação a isso? O que você diria para elas? Então, na verdade, como eu falei, a nossa igreja ela já é acolhedora, né? Nossa comunidade, graças a Deus, é muito acolhedora, né? Mas continue fazendo isso. Por quê? A Bíblia fala, né? Você trouxe um texto aí né, falando, né, sobre Gaio, né? E que era acolhedor, né? E Hebreus também fala, né? Para praticar, né, essa Podemos receber anjos sem saber. Sem saber, porque nessa prática nós podemos receber anjo na nossa casa sem saber, né? Nós podemos acolher Bem anjo, lembrado, né? Pedro. Não é verdade? Não é legal isso aí? Então eu falo para os irmãos isso daí, ó. Pratique isso daí, é muito bom, né? Eu acho que para mim é uma alegria enorme, é um privilégio enorme de poder abraçar vocês. Eu fico agora triste. Ei, Pedrão, o que você vai fazer da vida agora, Por causa Pedrão? do coronavírus, de eu não poder abraçar, porque essa prática não é só da igreja, aqui eu uso essa prática fora da igreja. Parte também, importante né? da sua vida foi retirada agora, Pedrão. Então, agora o que eu faço, né? Eu fico assim ficando isolado, porque não poder pegar na mão, apertado, dar um abraço apertado, né? Então, mas, enfim, né? Deus sabe de tudo e eu tenho certeza que Ele vai me alegrar de uma outra forma também. Pedrão, obrigado. Obrigado primeiro por esse tempo de entrevista aqui, de você dar o seu tempo. Obrigado por o que você faz nessa igreja, né? Na verdade, eu estou chegando há pouco tempo nesse processo dessa comunidade, que é minha igreja, né? E eu sei que da história de gente que você acolheu, de coisas que você fez para essa comunidade, e obviamente você é um símbolo de amor dessa igreja. Então isso é muito, muito importante. Deus abençoe demais. Amém. Deixa eu dar um abraço em você aqui. Opa, agora podemos. Eu tô tossindo assim, com um pouco de febre, não tem problema não, né? Obrigado, Pedrão. Deus abençoe demais. Pessoal, agradeço a vocês por essa noite de conversas. Agradeço ao nosso presbítero Pedro, esse símbolo de amor dessa comunidade, de acolhimento, uma representação daquilo que a gente quer ser como uma igreja acolhedora.
Agradeço imensamente por você ter ficado nessa live, nessa transmissão online, a respeito da nossa mensagem, do nosso culto. E eu quero que a gente termine essa conversa com uma oração novamente. Quero convidar você para que a gente faça uma oração, de novo como um pedido, para que o Senhor nos ajude nesse período de crise. Uma oração para que o desejo de acolhimento se manifeste na nossa vida e também nesse período de crise com as pessoas que sofrem à nossa volta. Eu quero convidar você agora para esse momento. Senhor, obrigado porque o Senhor nos foi tão gracioso. O Pedro disse algo tão importante aqui, que ele se sente um privilegiado por poder amar. Pequenas coisas, Senhor, o abraço, o sorriso, a pergunta a respeito da necessidade, o desejo de estar com o outro, de abraçá-lo, de acolhê-lo, Senhor. Faz com que isso queime no nosso coração, no nosso desejo, para essa vida que o Senhor nos chamou no Teu reino. Nós oramos para que essa igreja seja uma comunidade que continue se expressando acolhedora. Que nasçam no meio delas e que o Senhor mande no meio delas. E que os irmãos que já estão aqui queimem e nasçam muitos Pedros aqui no meio. Gente que quer abraçar, que quer amar, que vê no outro o sofrimento e sofre junto. Com o desejo de cuidar. Nos transforma dia a dia nessa comunidade. E essa oração não é apenas por nós, mas que o Senhor também faça isso em cada igreja que é tua. A nossa oração também, Senhor, nessa noite é pelas pessoas enfermas, doentes, por conta do coronavírus. Pelas pessoas e os casos confirmados, aqueles que sofrem com os sintomas, nós oramos para que o Senhor venha sobre elas com a esperança que é tua. Que o Senhor cuide delas. Nós oramos pelos nossos profissionais de saúde, que nesse momento desempenham um papel tão importante, Senhor, colocando talvez a própria saúde em risco para atender e cuidar de gente com acolhedor e com exemplo cristão, é isso. Obrigado por essas pessoas. Nós oramos, Senhor, por todo mundo, países tão distantes daqui, mas que estão sofrendo esse vírus de maneira muito mais forte, extrema. Nós oramos por essa crise, o Senhor, por meio das igrejas, dos cristãos que lá existem, por meio da Tua palavra, por meio do anúncio das tecnologias, das redes sociais, dos vídeos, seja como for, que o Senhor chegue na vida dessas pessoas oferecendo uma esperança. E nos ajuda, Senhor, para que nesse momento nós possamos, como chama o Teu apóstolo Pedro, nos chama a fazer, anunciar a esperança, o motivo da nossa esperança, aquilo pelo qual nós confiamos e passamos por todo esse momento difícil. Nós oramos por isso e pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Esse geralmente é um momento final com o nosso louvor, onde nós também falamos a respeito das nossas contribuições. A nossa igreja vai intensificar o trabalho de mídias digitais, produção de material de vídeo, a produção de arte digital, mensagens. E para que isso aconteça, para que nós continuemos com o mesmo ímpeto, força, desejo, no anúncio do Evangelho é muito importante a sua contribuição. Você encontra nos nossos grupos e nas nossas redes sociais os nossos dados bancários para você que entende, compreende a necessidade da generosidade com a missão de Jesus. Eu agradeço a você por esse tempo de conversa e desejo que o Senhor possa até abençoar a sua vida por meio dessa pregação, dessas orações e dessa entrevista. Deus abençoe grandemente, boa noite, boa semana para você, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.